Questãozinha aqui de equações diferenciais, né? Clássica, na verdade, bem clássica. Decaimento radioativo. Ele diz o seguinte: o núcleo de um átomo consiste em uma combinação de prótons e nêutrons. Muitas dessas combinações são instáveis, isto é, os átomos decaem ou transmutam em átomos de outra substância. Na verdade, não é outra substância, né? A palavra está errada. É outro elemento químico. A transmutação, ele se torna um átomo de outro elemento químico. Ele muda de elemento químico, né, devido ao decaimento de prótons. Esses núcleos são chamados de radioativos. Por exemplo, ao longo do tempo, o altamente radioativo elemento rádio, Ra226, transmuta-se no randônio radioativo Rn222. Para modelar esse fenômeno de decaimento radioativo, supõe-se que a taxa dAdt, segundo a qual o núcleo de uma substância decai, é proporcional à quantidade, mais precisamente o número de núcleos, ou seja, é proporcional à quantidade A de T de substância remanescente no instante T, né, onde K é uma constante de proporcionalidade. Resolva o problema. Um reator regenerador converte urânio 238, relativamente estável, no isótopo plutônio 239. Depois de 15 anos, determinou-se que 0,043% da quantidade inicial, a zero, de plutônio desintegrou-se. Acha a meia-vida desse isótopo se a taxa de desintegração for proporcional à quantidade remanescente. Ou seja, se isso aqui for verdade, né? Taxa proporcional significa o quê? Que quando uma cresce, a outra cresce também, né? O que é DADT? Primeiro tem que saber que A é a quantidade remanescente, ou seja, a quantidade de material que a gente tem ali naquele momento, né? E aí, se eu tenho a derivada disso aí, eu tenho uma grandeza que expressa o quão aquilo ali está diminuindo, aquela quantidade está diminuindo ou aumentando com o tempo, né? Uma taxa, né? A variação da quantidade pela variação de tempo, né? Por exemplo, a quantidade variou em 10 segundos, ela dobrou de tamanho. Em 1 segundo, ela triplicou de tamanho. Isso aí é uma taxa de variação, né? A taxa de variação instantânea é justamente a nossa derivada. Instantânea é naquele momento. Então, a derivada, o próprio exercício deixa claro, a derivada da quantidade remanescente é proporcional à própria quantidade remanescente, a quantidade que a gente tem ali no começo de tudo, que é aqui representou-se por A. K é uma constante de proporcionalidade, né? E daí a gente traz para cá, eu escrevi isso aqui, partimos da equação de decaimento proporcional à quantidade remanescente, porque é a equação que ele dá. A gente tem que partir do que ele nos deu, né? Que é isso aqui. dAdt, ou seja, a derivada da quantidade remanescente é proporcional, é igual a K vezes A. É onde A, é, evidentemente, a quantidade que a gente tem no início, a quantidade que tem ali naquele momento. Isso aqui é um EDO? É um EDO. O que é um EDO? É uma equação porque tem um sinal de igualdade, é uma equação porque tem incógnita, e é equação porque uma das incógnitas está no formato de derivada, né? Ela foi derivada com respeito a alguma grandeza, nesse caso ao tempo. A incógnita quantidade remanescente, ela foi derivada nesse primeiro momento, derivada com respeito ao tempo. Então, por isso, a gente finaliza e classifica como uma equação diferencial, né? Ela é do tipo variáveis separáveis. Ela é uma EDO, é ordinária porque a derivada é em relação a t. Inclusive, na observação aqui, eu ponho EDO, né? Ela é ordinária, né? A derivada da grandeza principal, da função principal aqui, que é a quantidade remanescente, o azinho, ela é derivada com respeito a uma única outra variável, que é o tempo, e não com respeito a mais de uma variável. E senão a gente teria equações diferenciais parciais, né? A gente derivaria em relação a mais de uma grandeza. Bom, aí aqui a gente vai resolver essa EDO de variáveis separáveis, que com certeza é a EDO de mais fácil resolução que existe, né? Por quê? Porque a gente sempre vai conseguir separar as variáveis iguais, é claro, né? No caso, o diferencial dA, ele vai junto com o A. E o diferencial dt vai junto com o k. Ah, mas k não é dt. Não é, mas não tem problema. K é constante com respeito a dt, né? Já o a, ele não é constante, então, em relação ao dA. Então, ele vai para junto do a. E aí a gente tem essa transformaçãozinha aqui, né? Uma pequena mudança. O a veio para cá, para o primeiro membro, dividindo. O dt vai para o segundo membro, multiplicando. E a gente tem dA sobre a
K dt, certo? Daí a gente tem que integrar, né? Então, símbolozinho da integral aqui nos dois membros, tá? Aí a gente tem que lembrar como é que resolve essa integralzinha. A integral é de 1 sobre A dA. A gente tem que buscar uma tabelinha de integrais ou de derivadas, né, que a gente vai ter o resultado disso aqui, a integral de 1 sobre A, né, que é ln de A. A derivada de ln de A é 1 sobre A. E, consequentemente, a integral de 1 sobre A com respeito a A é ln de A. Né? Então, achar a primitiva disso aqui, dA sobre A, é achar ln de A. A gente não precisa pôr constante porque a gente põe no segundo membro, né? Então, feito essa integralzinha, a gente vem para cá e integra esse outro. Aqui a integral é extremamente simplificada, dado que K, pelo menos a princípio, K não depende de T, né? Então, a integral aqui, o K sai da integração, né? E a gente integra só o dt. A integral de dt é t, evidentemente. Então, a gente vai ter ln de A, que é o primeiro membro. O segundo membro é K vezes a integral de dt, que é t, né? E tudo isso mais uma constante, já que isso aqui é uma integral indefinida. Eu chamei a constante aqui de r, tá bom? Continuando aqui, dado que essa igualdade é verdadeira, que igualdade? Essa aqui, né? Já que essa igualdade é verdadeira, porque evidentemente é, a gente pode fazer o quê? Elevar, pegar o ezinho, tá? Com que intuito? Com o intuito de extrair esse a do logaritmo natural, isolá-lo, portanto, ou trazer o a, que é a quantidade remanescente, para fora de uma expressão desse tipo, a gente vai usar esse artifíciozinho, que é pegar o e em ambos os membros e elevar. Porque, veja bem, se isso é igual a isso aqui, que está no segundo membro, se o primeiro membro é igual ao segundo, então E elevado ao primeiro membro também vai ser igual a E elevado ao segundo. Isso é um fato. Né? A operação que eu fizer no primeiro, se eu fizer no segundo, eu mantenho a igualdade. Então, é isso que foi feito. Sob que pretexto? O de retirar o A, não é? De retirar o A do logaritmo natural. Aqui a gente vai usar uma propriedade de logaritmo, uma propriedade bem simples que eu posso procurar aqui sem muita dificuldade. A gente com certeza acha essa propriedade aqui sem dificuldade. Rapidamente eu vou mostrar. Então, qual é a propriedade que a gente vai usar? Essa aqui. Está aqui a propriedade. Quando eu tenho uma potência, certo? Eu tenho uma potência. O que é a potência aqui? Esse primeiro membro aqui é uma potência. Deixa eu melhorar. Bom, eu tenho aqui essa potência. Que potência? A elevado a log de x na base A. Tá bom? Então, eu tenho essa potência. Se a base do logaritmo é igual à base da potência, qual é a base da potência? É o A. O logaritmo aqui ele é um expoente. E a base desse logaritmo também é A. Nesse caso, a propriedade diz que quando isso acontece, o conjunto fica igual ao logaritmando. Né? Porque aqui em cima, primeiro, esse conjunto todo é uma potência. Uma potência de base A e expoente log de x na base A. Lembrando que quando a gente olha para esse log de x na base A, o x é chamado de logaritmando, o A é chamado de base do logaritmo e o conjunto todo é o logaritmo. Assim como esse conjunto inteiro aqui é uma potência, cuja base é A e o expoente é justamente esse logaritmo. Quando isso aqui acontece, o resultado disso tudo é o logaritmando, que é x, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Lembre-se que ln de A é log de A na base E, porque isso aqui é log natural. Né? Todo ln, todo logaritmo natural é logaritmo na base E. A gente resume justamente porque já fica subentendido. Então, o que é isso aqui? É log de A na base E. E eu tenho uma potência, isso tudo é uma potência, cuja base é E e o expoente é esse logaritmo. E nesse logaritmo a base também é. Então eu uso justamente essa propriedade aqui, né? E digo que o valor disso tudo é o próprio A, né? Que é a quantidade remanescente. Aqui do outro lado a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar também uma propriedade de potência, que é a seguinte, produto de potência de mesma base repete a base e soma o expoente, não é assim? Só que aqui a gente já está no repete a base e soma o expoente. A gente vai fazer o caminho inverso.
Aqui é como se a gente tivesse feito o produto de potências de base E e expoente KT e R, igual como está aqui. Isso aqui é o produto de potências de mesma base. Faço o quê? Repito a base e somo os expoentes como está aqui. Mas eu não quero esse resultado, não me interessa. O resultado que interessa é esse aqui. Por quê? Porque E elevado a R é uma constante. Porque R é uma constante da integral, saiu aqui. R é uma constante. Então, E, que é uma constante, elevado a outra constante, é uma constante também, né? Então, variável aqui a gente só tem E elevado a KT. Depende do tempo, né? Então, a quantidade remanescente, em resumo, é igual a uma constante vezes E elevado a KT. Como é uma constante, eu vou usar outra letra para representar esse conjunto. Não sou obrigado a usar, porque isso aqui está muito feio, né? É muita coisa. E é desnecessário, já que é uma constante. Eu vou chamar de R0, né? Então, ficou o quê? A igual a R0 vezes KT. Está aqui a conclusão. A, que é a quantidade remanescente, é igual a R0, que é uma constante, vezes E elevado a KT. Aí veja bem, vamos voltar aqui para a questão. Ele, essencialmente, ele diz o seguinte: acha a meia-vida do isótopo, né? É o que ele quer. Ele diz o seguinte: um reator regenerador converte urânio relativamente estável no isótopo plutônio. Depois de 15 anos, determinou-se que 0,043% da quantidade inicial A0 de plutônio desintegrou-se, né? Inclusive o A0 aqui está condizente com o A0 achado aqui, né? Acabou que, inclusive ele diz aqui, ela é DO, DA dt K igual a, que é a EDO dada no problema, a gente poderia ter a gente poderia supor que essa era a EDO mais conveniente para modelar o problema, mas o problema já deu para facilitar a nossa vida. Concluímos que K é uma constante que diz respeito à taxa de decaimento pelo tempo. Beleza, é uma constante que vai ficar aqui junto com o tempo. Mas eu queria falar, na verdade, de R0 aqui, que é a quantidade inicial. Fica evidente, porque A é a quantidade remanescente naquele momento. Passado um tempo T, eu vou ter sempre uma quantidade remanescente a partir de uma quantidade inicial R0. Né? Então, é importante entender que esse R0 aqui vai ser a quantidade inicial. Aqui é a quantidade final, que é a remanescente. Esse K é uma constante que a gente vai ter que encontrar. Vai ter que encontrar como? Ora, ele deu uma informaçãozinha aqui que nos permite encontrar essa constante, que é o quê? Depois de 15 anos é o quê? Que grandeza é essa? É o tempo. 15 anos é um tempo medido em anos. Poderia ser medido em outra unidade de medida, né? Segundo, minuto, medido em anos. Determinou-se que 0,043% da quantidade inicial A0 de plutônio desintegrou-se, né? Então, entenda bem, 0,043% desintegrou. Só que na nossa equação aqui, a gente tem a quantidade que ficou e não a que desintegrou. Porque o A é a quantidade remanescente, é a quantidade que, passado um tempo, ela ainda vai estar ali. Claro que diminui. Claro que diminui, porque ele está se desintegrando, ele está virando outra coisa. Né? Claro que também que a matéria ela não some. Ele está sofrendo uma transformação. Né? Mas o que importa é em relação à quantidade inicial daquele material. Quantidade inicial daquele material e quantidade remanescente daquele material. Né? Entenda bem, aqui ele está falando da quantidade que se desintegrou, mas a gente não tem a quantidade que se desintegrou, a gente não tem a quantidade que se desintegrou nessa fórmula, a gente tem a quantidade que ficou após passado um tempo. Então, a gente não vai usar essa porcentagem, a gente vai usar o complementar dela para 100%. Né? Quanto é o complementar dela para 100%? Na verdade, eu pegar a calculadora, mas tem aqui, né? Tem aqui, deixa eu mostrar logo. Em 15 anos, 0,043% de urânio 239 desintegrou-se. Então, restou quanto? 99,957%, que é a diferença disso aqui para o complementar disso aqui para 100%, evidentemente, né? Antes de dar aquela continuidade ali, a gente vai falar um pouco, deixar claro o que está nessa fórmula. Nem precisaria, né? Porque a gente já discutiu bastante. Mas essa fórmula diz o seguinte: A, que é a quantidade remanescente, ou seja, eu chamei aqui de quantidade final de núcleos. E isso é a mesma coisa de quantidade remanescente, é a quantidade que ficou passado um tempo T. R0 é a quantidade inicial de núcleos, K é uma taxa de decaimento que a gente ainda vai encontrar a partir dos dados que ele deu, né, condições de contorno, e T é o tempo. Bom, a gente vai usar justamente essa condição de contorno aqui. Que condição? Que passado 15 anos, restou 99,957% da amostra. Então, minha equação, como é que fica? Eu tenho uma quantidade final
que é uma porcentagem da quantidade inicial. Né? Eu tenho uma quantidade final A, que é uma porcentagem da quantidade inicial. Ora, que porcentagem? 99,957%. Então, 99,957%, zero, né? Ou, enfim, 0,99, porque aqui eu já coloquei na forma de decimal, né? 0,99957 vezes R0, ou seja, houve um decaimento muito pequeno, porque 99957 é quase 1. Ou seja, eu tenho quase 1 igual a 1, que é o inicial. Então decaiu muito pouco, portanto, como a gente quer achar a meia-vida, já dá para supor que a meia-vida desse material, dessa amostra, ela tem uma quantidade de anos significativamente grande, né? Um tempo grande para decair, para a amostra inicial se reduzir à metade do que era, que é justamente o que a gente vai ver aqui agora. Agora não, né? Primeiro a gente vai achar a constante, né? A partir do dado que ele deu. Que ele disse que passado 15 anos, ou seja, quando o tempo é igual a 15, eu vou ter uma quantidade final igual a 99,957% da quantidade inicial, que é isso aqui. Cancela os R0 aqui, né, para agilizar. Aí o que vai ter? Quando eu cancelo, eu fico que é elevado a 15k, é igual a isso aqui. Né? Como é que eu resolvo? Como eu resolvo essa equação? Né? Veja bem, para resolver essa equação, a gente vai usar um raciocínio parecido com o anterior. Um pouquinho parecido e novamente usando propriedades de logaritmo. Né? Aí o que acontece? Como eu quero tirar o 15k daqui de cima, eu aplico o logaritmo de um lado e do outro. Poderia aplicar, nesse caso, qualquer logaritmo. Não precisaria ser o logaritmo natural, o ln. Poderia ser log na base 10 ou em qualquer outra base, certo? Poderia por quê? Porque aqui não é aquela propriedade, o que eu vou usar aqui não é aquela propriedade que eu falei, que a base precisava ser igual ao expoente, nem nada disso. Eu vou voltar aqui para as propriedades e explicar qual que eu vou usar. Eu estou usando essa aqui, deixa eu achar, essa aqui, pronto. Eu vou usar agora essa propriedade. Log de x elevado a k na base A é igual a k vezes log de x na base A. Ou seja, sempre que eu tenho um logaritmo, o logaritmando é uma potência e toda potência tem um expoente. O expoente sai multiplicando o logaritmo. Ele sai do logaritmo multiplicando o conjunto. Isso vale para qualquer base e evidentemente, qualquer logaritmando. Né? Então, log de x a k na base A, o k sai, multiplica e fica só o log de x na base A, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, por esse motivo, aplica logaritmo. Agora tem um detalhe. Eu tinha dito que para tirar o k daqui de cima, eu posso aplicar em qualquer base. Isso é verdade. Mas é conveniente aplicar na base E, porque o que vai restar aqui? Quando esse K sair daqui, vai ficar 15K vezes log de E na base E. Oxe, log de E na base E é 1. Deixa eu ver se eu... É uma propriedade também, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Quando o logaritmo é igual à base, você tem 1. Até porque a gente tem que entender o significado de logaritmo. O valor do logaritmo é um número que eleva a base e resulta no logaritmando. Né? Esse é o significado do logaritmo, essencialmente desde que a gente aprende lá no início. Né? Quando a gente tem log de A na base B, por exemplo, A na base B, o resultado disso aí é um número que eu elevo à base B e obtenho o A, que é o logaritmando. Né? Consequentemente, se eu tenho log de x na base x, o resultado é 1. Por quê? Porque eu preciso elevar o x a 1 para obter o próprio x. Ou eu posso pensar assim, qual é o expoente que eu elevo um número e dá ele mesmo? Qual é o expoente que eu elevo um número a esse expoente e dá ele mesmo? É 1. Então, por isso que log de x na base x é 1, log de A na base A é 1 e log de E na base E é 1. Entenda que esse 15k ele sai multiplicando. Ele sai multiplicando log de E na base E. Mas como log de E na base E é 1, fica 15k vezes 1, que é 15k. Acabei agilizando aqui um pouco, né? Podia não ter omitido essa passagem, mas eu estou explicando aqui. Então, 15k. 15k. E aqui do outro lado, na verdade, acabei de perceber uma coisa, né? Porque faz tempo que eu resolvi isso aqui. Eu não usei a propriedade, né? Vê que eu passei o ln de E dividindo desnecessariamente, né? Não precisava, porque dividir por ln de E é dividir por 1. E dividir por 1 é não fazer nada. Então não precisava ter feito isso. Só precisava calcular o ln de 0,99957. Né?
Tanto é que se você for olhar aí quanto é, o resultado dessa expressão é equivalente somente a ln de 0,99957, que é menos 0,00043, ok? Então, se 15K é igual a menos 0,00043, passa o 15 dividindo e a gente obtém esse valorzinho aqui para cá, né? É importante perceber e destacar que é um valor negativo. Tinha que ser um valor negativo. Tinha que ser um valor negativo para cá. Porque a quantidade ela só diminui, ela não aumenta. Então, lá no início, veja só. Eu tenho uma quantidade inicial e eu tenho uma quantidade final, remanescente. Essa quantidade final ela só diminui com o passar do tempo. Se esse conjunto aqui, o tempo, olha, veja bem, como o tempo é sempre positivo, se o K fosse positivo, essa exponencial ia subir, ela ia crescer com o passar do tempo, ia ficar cada vez maior. E aí, vezes o valor inicial, também ia ficar cada vez maior. E a quantidade remanescente ia ficar cada vez maior, o que é um absurdo, porque a quantidade remanescente ela tem que diminuir, porque é um decaimento. Então, necessariamente, o K tinha que ser negativo. Como deu negativo, a gente já supõe que está indo no caminho certo, né? Então, continuando aqui, o que acontece? A gente conseguiu obter o modelo, né? A modelagem, né? A modelagem para o problema em questão. A gente conseguiu obter a modelagem para o problema em questão. Ou seja, a quantidade remanescente é igual à quantidade inicial vezes essa exponencial. Com essa equação, a gente trabalha qualquer amostra, qualquer situação com esse tipo de amostra, bastando que para isso nos deem qual era a quantidade inicial, né? Pegou uma amostra, definiu a quantidade inicial, a gente já tem a modelagem aqui e encontra a quantidade final passado um tempo t. Bom, aí a gente vai entender agora o seguinte, que é o problema em questão, porque é isso que ele pergunta. Ache a meia-vida desse isótopo se a taxa de desintegração for proporcional à quantidade remanescente, ou seja, como eu já tinha dito, se isso aqui for verdadeiro e se tudo que a gente fez estiver correto, aí a gente vai achar um valor certo, né? Correto. Bom, ele quer que ache o que? A meia-vida do isótopo. Para isso, a gente tem que saber o que é meia-vida, né? Na verdade, essa é bem clássica, é bem comum, na verdade, né? Bem trivial. Meia-vida, o que é meia-vida? Você tem que saber. Primeiro, quando a gente fala em meia-vida, a gente está falando de que tipo de grandeza? Que tipo de grandeza? A grandeza tempo, né? Quando a gente fala em meia-vida, a gente está falando da grandeza tempo, porque às vezes fica essa dúvida. O que é meia-vida? É massa? Meia-vida é o quê? É tempo. Meia-vida é tempo. Sempre se eu falar de meia-vida nos exercícios por aí, a gente está falando de tempo. Meia-vida é o tempo para que a amostra se desintegre e reste só a metade. Meia-vida, a gente fala meia-vida do carbono, 14, meia-vida de determinado carbono, né? Porque como tudo que tem vida tem carbono, então geralmente se usa o teste de decaimento do carbono para encontrar o tempo de existência daquele material, uma ossada, sei lá, qualquer coisa aí que foi orgânico. Se foi orgânico, tem carbono. Então você consegue definir, a partir da meia-vida do carbono, quanto tempo aquilo ali está ali, né? Há quanto tempo aquilo existe. Então, o carbono vai se desintegrando. Você pega uma amostra e verifica quanto de carbono se desintegrou. Bom, então meia-vida é um tempo. É o tempo em que metade da amostra se desintegra. Então, se a metade da amostra se desintegra, a remanescente, que é a A, ela vai ser igual à metade da quantidade inicial a zero. Então, basta pôr isso aqui na nossa fórmula da modelagem que a gente encontrou, né? Então, a quantidade final é igual à metade da inicial. Portanto, final é a metade da inicial. Aqui é a inicial, aqui o resto do conjunto, né? Cancela o A, vai ficar E elevado a esse aqui igual a meio, que é 0,5. No caso, eu já pulei esse passo também, não deveria ter pulado, mas não é tão difícil de entender que o A fica cancelado, onde cortou o A fica 1 vezes isso aqui, esse aqui, e aqui fica 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, 0,5, né? E aí o que foi que eu fiz? Como eu quero achar o tempo, que é justamente a meia-vida que a gente está falando, eu preciso tirar isso aqui do expoente. Nunca esqueça, quando você quer tirar do expoente, você tem uma potência. Isso aqui é ou não é uma potência, esse conjunto aqui? É uma potência com base E e o expoente é esse aqui. Se eu quero tirar de uma potência o expoente, eu aplico o logaritmo. Porque quando eu aplico o logaritmo, imediatamente o expoente sai multiplicando, que é aquela propriedade. Está aqui a propriedade, ó. Olha só, está aqui. Então, se eu tenho uma potência, no caso x elevado a k, e quero tirar o k daqui,
eu aplico o logaritmo. Quando eu aplicar logaritmo, o K sai multiplicando o logaritmo. É o que a gente vai fazer aqui, né? Então, eu apliquei logaritmo. Mais uma vez, eu poderia aplicar qualquer logaritmo, mas não é conveniente, porque como a base da potência, que é essa aqui, é o E, como a base da potência é o E, se eu aplicar logaritmo natural, eu fico E na base E, que é 1. Aí eu facilito os cálculos. Né? Seria uma burrice não fazer isso. Uma intransigência, não tem lógica. Então, eu aplico o ln, que facilita muito a nossa vida. Então, aplica o ln dos dois lados. Quem são esses dois lados? O primeiro lado é esse aqui. Eu passei para o primeiro membro, né? Eu inverti os dois. Quando você inverte os dois membros de uma equação ao mesmo tempo, simultaneamente, você não precisa estar com troca de sinal. Não precisa dessa bobagem. Né? A gente tem que ter maturidade para entender isso. Então, o que acontece? Eu apliquei ln nesse aqui, nessa potência, e apliquei ln no que tinha do outro lado, que era 0,5. Ora, aqui é aquela mesma história, né? Esse conjunto sai do logaritmo, ln de E na base E é 1. Então, isso aqui some, porque fica isso aqui vezes 1. Fica o expoente antigo vezes 1. E o expoente antigo vezes 1 é o expoente antigo. Tanto é que está aqui. Ó. Pode verificar que esse número aqui, esse produto, né? Isso não é um número, é um produto. Produto com dois fatores, T, e aí sim isso aqui é um número. Né? Então, esse produto é igual ao ln de 0,5. Você pode usar uma calculadora aí, você vai encontrar esse valor. Né? Negativo. Se não encontrasse negativo, significa que teve um erro, né? Porque como é que está negativo, o tempo ia dar negativo. Mas como os dois estão negativos simultaneamente, o tempo vai dar, evidentemente, positivo, como é para ser. Então, T é igual a 24.174,38 anos, ou seja, 24.174 anos e 4 meses e meio, né? Mas não precisava fazer isso aqui, esse número aqui já é suficiente. A meia-vida dessa amostra é 24.174 anos, ou seja, dado que você pegou uma quantidade inicial daquele material, passados-se 24.174 anos, você vai ter só a metade da amostra inicial. A outra metade ela virou outra coisa. Aí depende do tipo de amostra, né? Para quem ela está decaindo, para que elemento químico, né? Que a princípio que é elemento químico. Claro que ele pode formar uma substância, mas aí é outra história. Enfim, tá aí então.